Bastidores do Porto está de volta, dessa vez aqui de Santos. Estamos num barco fraternizando com os grandes confrades Agostinho Pereira, Alan Lia, José Carlos Caridade, Zé Américo, né? Criador da confraria. Criador da confraria, né? Zé, me conta um pouquinho, porque infelizmente na Feira Intermodal nós tivemos condição de gravar quase nada daquilo lá, né? Você contar a tua história no meio daquele barulho, e ainda mais que nós tínhamos dois outros companheiros que foram gentilmente convidados, acho que ficou muito complicado, né? Mas me diz uma coisa, como é que foi a repercussão dessa inicial? Porque nós vamos voltar a gravar, viu, gente? Foi muito boa, infelizmente, como você já explicou, o tempo foi muito limitado. Com certeza. Imagina um cara com 76 anos e 60 anos de navegação ter que contar a história da sua vida em 10 minutos. Em 10 minutos. Absolutamente impossível, por mais que eu possa ter algum poder de concisão. Bom, enfim, verdade. Mas mesmo assim a repercussão foi ótima. Foi, né? Muitos telefonemas, muitos e-mails, cobrando. Assim, sim. E o resto da história? Exatamente. Você contou um pequeno pedaço, como se eu não tivesse tido interesse em contar o resto. Mas ali realmente na feira era o que se podia fazer. É verdade. E eu espero que a gente tenha a oportunidade de... Já está combinado. Voltar, então, assim, nós estamos aproveitando o encontro. José Carlos Caridade é um grande amigo, nós nos conhecemos há muitos anos. Foi uma honra poder compartilhar o microfone com ele na Feira Intermodal. Mas eu espero que a gente tenha a oportunidade de gravar aqui em Santos. Nós já arrumamos um estúdio aqui em Santos, para que a gente possa voltar a gravar e aí sim, dedicar o programa a conhecer de fundo a história de José Carlos Caridade. E eu quero fazer uma referência muito especial. Sim. Hoje nós estamos aqui numa reunião, depois de muito tempo, de uma ideia que eu tive lá num determinado momento da vida, criar uma coisa chamada Confraria Paulistana dos Santistas. Sim. Naquela época todos nós estávamos em São Paulo, né? Sim. E a ideia era nos reunirmos, confraternizarmos e tal, e foi um rebu, né? Nossa. E hoje, depois de muitos anos, eu estou vendo aqui uma mesa... Porque eu lembro que lá na Feira Intermodal nós comentamos que ela começou no Rio de Janeiro, né? Quando você foi para o Rio de Janeiro. Não, isso é uma versão que não tem muito fundamento. Era outra coisa? Não, realmente, quando eu fui transferido para o Rio, sim, cheguei lá, quando comecei a me enfronhar lá com o pessoal, lá havia uma confraria local. E eu falei, nossa, mas se o Rio, o mercado de navegação, que naquela época era um mercado pequeno, consegue ter uma confraria da classe do shipping, sim, por que nós em São Paulo não podemos ter? É verdade. Aquilo ficou. Alguns anos depois eu voltei para São Paulo. Perfeito. E aí criei... Você lembra mais ou menos quando foi a criação da Confraria Paulistana? Não complica. Vamos lá, vai. Porque, olha, eu lembro que eu já frequento há 25 anos mais ou menos. Isso é bem mais antigo. Não complica. Olha, eu fui para o Rio na virada do século. Sim. 2000. 2000, né? Pois é. Eu fui assumir a Integral no Rio de Janeiro no primeiro dia útil do ano de 2001. Né? Fiquei lá um tempo, voltei um ano e meio depois, cheguei em São Paulo, isso deve ter sido no comecinho do século XXI. Século XXI. Para não falar do século, para que ninguém diga que nós somos do século passado. Somos, com muita honra. Muita honra, mas a confraria é já uma novidade do século XXI. Bom, então assim, aguardem, José Carlos Caridade vai voltar, eu fiz questão de aproveitar a história desse profissional que tem, puxa vida, uma história fantástica. Então nós vamos voltar. Eu só queria aproveitar esse encontro da confraria para dizer, vamos nos encontrar em breve para falar novamente sobre a história de José Carlos Caridade e muitas histórias sobre o Porto, né, Zé? Nossa! Isso aí nós temos... Haja tempo. Não, ali a gente vai ter condição de gravar 1 hora, num ambiente de estúdio, tá? Para a gente ter um compartilhamento de ideias legais. Conte comigo. Tá bom? Conte comigo. Combinado. Meu companheiro de mão, obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Bastidores do Porto volta em breve com mais convidados aí para vocês saberem quem é que vai estar no estúdio do Bastidores do Porto. Um abraço.